Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. É o número que já aparece aqui embaixo da sua tela, junto com o nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Comissão de Constituição e Legalidade realiza a primeira audiência pública do ano e debate projeto de lei sobre bebedouros públicos. Vereadora Mariana Conte protocola projeto de lei que proíbe homenagens a escravocratas em Campinas e prevê retirada de monumentos públicos de escravagistas. Projeto de lei do vereador Roberto Alves quer a criação do programa municipal Campinas de Mãos Dadas contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E conheça o projeto Diagnóstico Ambiental da Bacia do Rio Piracicaba, após a morte de cerca de 50 toneladas de peixes. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque ontem a diretoria da Academia Campinense de Letras tomou posse para o biênio 2025-2026. A Academia Campinense de Letras tem por finalidade a cultura da língua portuguesa, o apreço à literatura nacional e a defesa do patrimônio cultural da nação, em especial na região de Campinas. Na noite desta terça-feira, a Academia empossou sua nova presidência. Na ocasião, estiveram presentes algumas autoridades campineiras, entre elas o vereador Luiz Cirilo e o prefeito Dário Saad, que enalteceram a importância da nova presidência e da Academia para Campinas. Sem dúvida alguma, a Academia Campinense de Letras ela acaba contribuindo sobremaneira no cabedal cultural da nossa cidade. É aqui que são feitas as discussões, as grandes leituras e o incentivo à cultura da nossa cidade. E hoje é a transmissão de posse a essa exemplar mulher que é a doutora Ana Maria Negrão, que na sua vida privada, como mãe, esposa, avó, e também na vida profissional, como advogada, escritora, diretora de ensino, contribuiu e muito com a nossa cidade. E agora, como acadêmica, foi alçada aí, daqui a alguns minutos, ao posto de comandante aí da academia. A expectativa nossa é que ela assuma esses compromissos com a cidade, com a própria Academia Campinense de Letras, e quem ganha com isso é a nossa sociedade. Fico muito feliz em participar desse evento e representar os 33 vereadores da cidade. A academia tem um papel fundamental também na educação, para os alunos, para os estudantes, serve de inspiração para que as crianças, os alunos, adolescentes, os nossos jovens possam também desenvolver o gosto pela leitura e, quem sabe, o gosto pela escrita. E também é um espaço dos autores campineiros, da literatura campineira, que é fantástico ter um espaço maravilhoso como esse. A importância da Academia Campinense de Letras vai além da educação e se estende também para a área jurídica. A academia realmente é importante porque é uma forma de difundir a cultura literária, de difundir o gosto pela leitura, de difundir o uso correto da língua portuguesa. Então eu vejo como fundamental as atividades da academia. Muito embora em alguns momentos ela pode estar mais longe da população, mas eu tenho visto que ultimamente com o Dr. Jorge e principalmente conhecendo a professora Ana Maria, doutora também, vai ficar bem mais perto da população, atingindo de forma frontal esses objetivos. O ex-presidente Jorge Alves de Lima fala sobre quebrar o tabu, os desafios da administração e também sobre levar a cultura para todos. Eu fico muito feliz
porque é o segundo tabu que eu quebro. O primeiro tabu foi eleger um candidato da raça africana, Ademir José da Silva, nosso acadêmico. E segundo, agora, elegendo a segunda mulher na Academia Campinense de Letras, a professora Ana Maria de Melo Negrão, que foi o meu braço direito e esquerdo na nossa administração. Quando eu assumi a academia, ela estava muito fechada. Então, eu abri a academia para as escolas municipais, os alunos da periferia, porque eu entendo cultura na ponta. Na ponta, para mim, são as crianças, os jovens das periferias da nossa cidade. A Academia Campinense de Letras é composta por 40 cadeiras de acadêmicos. Ela segue os mesmos moldes da Academia Brasileira de Letras e, a partir desta data, tem como presidente a professora e doutora Ana Maria Melo Negrão. Muito obrigada, primeiramente, e eu vejo essa investidura de uma forma absolutamente natural, não pelo fato de eu ser mulher, mas pelo fato de eu ser profissional. Eu sou escritora, formada em letras anglo-germânicas, formada em direito, sou advogada, sou professora universitária e tenho uma caminhada. E me pauto no princípio constitucional de que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Então, para mim, é muito natural o fato de ser mulher. Obviamente, havia cargos que eram reservados somente a homens. Inúmeros cargos de várias áreas de profissão. Mas, hoje em dia, a mulher ocupa cargos aí da mesma forma como o homem. Eu creio que o que importa é a responsabilidade, a ética, assumir com competência, com seriedade e para cumprir o mistério e os propósitos de uma academia. Somos aqui 11 mulheres, poderia ter sido qualquer uma delas como qualquer um dos homens. Então, assim eu vejo com muita naturalidade e espero honrar a academia com a minha função de acadêmica. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem a Comissão de Constituição e Legalidade promoveu uma audiência pública sobre a instalação de bebedouros públicos em praças e áreas aqui da nossa cidade. A primeira audiência pública de 2025 da Câmara Municipal de Campinas foi sob o comando da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, presidida pelo vereador Otto Alejandro. Também participaram do encontro os membros da comissão, os vereadores Eduardo Magoga e Wagner Romão, além dos parlamentares Vini Oliveira e Benê Lima. Na reunião, foi debatido o projeto de lei complementar número 64 de 2023, de autoria do vereador Eduardo Magoga, que determina a disponibilização de bebedouros públicos acessíveis a adultos, crianças, pessoas com deficiência em praças ou áreas públicas de lazer que contenham instalações ou equipamentos para a prática de esporte coletivo na cidade de Campinas. Quando fui procurado várias vezes pelos munícipes para pedir bebedouros de água, principalmente nessas praças de esportes que tem uma concentração maior, que tem equipamento esportivo coletivo. Porque às vezes você vai fazer ali uma ginástica, uma academia da terceira idade, você leva a sua garrafinha de água, você tem ali seu momento de fazer ali os seus exercícios e você vai para a sua casa. Agora, jovens e pessoas que procuram um campo de futebol, uma quadra de vôlei, passam 2, 3 horas praticando o esporte e, às vezes, nem sempre todos têm a mesma condição de levar ali sua garrafinha de água. A justificativa desse projeto, meu assessor Cristiano, ele foi muito assertivo, quando ele fala e traz uma referência sobre a importância da água no nosso corpo, dizendo que o nosso corpo ele tem 70% de água, dizendo que é recomendado 2 litros de água por dia, e o tempo que demora um copo de água para poder circular em todo o nosso corpo. Então, não estamos falando apenas de um privilégio, de você ter uma torneira,
um bebedouro de água disponível. Nós estamos falando de algo que é a saúde da pessoa. Presidente da comissão, o vereador Otto Alejandro ressaltou a importância do projeto de lei debatido na audiência. Um projeto muito importante para a cidade de Campinas, que na verdade a gente nem deveria estar discutindo, já era uma obrigação do poder público fazer a instalação de bebedouros d'água para trazer a qualidade de vida a todos os usuários desses centros de poliesportivos, das praças públicas. Então, já que estamos debatendo, vamos debater, mas temos também aquele lado contrário, né? Por que já pararam? Antigamente, todas as praças públicas que tinha na cidade tinham os bebedouros. Por que eles pararam de fazer a instalação nas novas praças? Porque temos os vandalismos, os roubos, as depredações, então nós vamos ter que enfrentar novamente, se adequar para poder trazer a realidade. Hoje eu vou dar um exemplo aqui, que todos os parcões que são inaugurados na cidade, todos eles têm ponto de água para os animaizinhos. E as praças públicas que são inauguradas, infelizmente, não tem. Então, esse projeto vem de frente para a gente trazer à tona novamente e fazer o poder público voltar a instalar de uma forma ou de outra esses bebedouros nessas praças públicas. Agora, de acordo com o Otto Alejandro, o projeto de lei complementar será analisado pela comissão. Então, nós vamos fazer a nossa parte aqui, vamos colocar em votação esse projeto, vai ser aprovado e vai ser sancionado, não tenho dúvidas, pelo prefeito Dário aqui na cidade de Campinas. A vereadora Mariana Conte protocolou um projeto de lei para proibir homenagens a escravocratas aqui em Campinas e prevê a retirada de monumentos públicos de escravagistas. O projeto de lei, de autoria da vereadora Mariana Conte, proíbe em Campinas quaisquer homenagens públicas promovidas pela administração direta ou indireta a escravocratas. Se refere a agentes sociais individuais ou coletivos reconhecidamente detentores ou defensores da escravidão no Brasil. É uma proposta que surgiu do movimento negro e nós aqui em Campinas, assim como em várias cidades do Brasil, nós nos comprometemos a encaminhar esse projeto. É uma dívida histórica que a cidade de Campinas tem com a população negra, afinal a gente sabe muito bem que toda a história de gerações e que perpetua sobre seus descendentes de um apagamento em relação à situação da escravidão. De acordo com a proposta, fica proibido atribuir nome de pessoa que esteja vinculada ao exercício da prática escravista a prédios públicos, logradores municipais como ruas, avenidas, praças, rodovias municipais, repartições públicas municipais, equipamentos de gestão da administração pública municipal, direta ou indireta. O veto também se estende à edificação e instalação de estátuas, bustos, obeliscos e memoriais. Nessa dívida histórica está também a ideia, e essa é a nossa proposta, de que a gente não pode, o poder público não pode homenagear e saudar pessoas que foram responsáveis pela escravização e pela situação do racismo estrutural que nós vivemos. Nós queremos, inclusive, aí também faz parte do processo de não apagar a história, que essas homenagens que hoje são feitas, elas sejam enquadradas dentro de critérios museológicos, então que elas sejam designadas para museus, para que essas homenagens, estátuas e tudo mais sejam contextualizadas e que a gente possa ter, de fato, uma reparação histórica. O vereador Gustavo Peta propõe a criação de uma subcomissão para acompanhar a parceria público-privada da iluminação pública. O vereador Gustavo Peta quer a criação de uma subcomissão dentro da Comissão Permanente de Administração Pública, onde é membro, para acompanhar os contratos de iluminação da parceria público-privada de Campinas. Como integrante da Comissão de Administração, que é presidida pelo vereador Rubens Gás, eu estou propondo uma subcomissão para a gente cuidar especificamente desse contrato, que é um contrato muito grande de iluminação pública. Hoje existe um consórcio chamado Conecta, que administra a iluminação pública da cidade e que não vem cumprir nas suas metas contratuais. E isso está prejudicando a população. Nós já teríamos que ter praticamente todas as lâmpadas trocadas, por exemplo, por lâmpada LED, ou boa parte dessas lâmpadas, o que não ocorreu.
O vereador ressalta que a empresa cumpriu apenas 19% da meta de instalação de lâmpadas LED nos postes públicos. Dos 130 mil pontos que deveriam ser instalados, somente 23 mil foram entregues. Eu tenho feito isso já há alguns anos, infelizmente as respostas sempre são muito vazias, os cumprimentos de metas não se resolvem, né? É sempre a mesma resposta, que isso será adaptado. Agora há uma proposta de um termo de ajuste de conduta, que ele seja feito e seja respeitado. A população espera de maneira ansiosa que a cidade seja bem iluminada, porque há recursos públicos para isso e não há motivos para que isso não ocorra na cidade de forma acelerada. Inclusive, uma reunião já está marcada para ouvir a empresa. O presidente da comissão, o vereador Rubens Gás, já fez esse convite e no dia 17 nós vamos ver essa empresa, esse consórcio, e vamos evidentemente cobrar, exigir respostas, né, para que a gente tenha uma solução quanto antes para esse problema. O vereador Roberto Alves protocolou um projeto de lei para a criação do Programa Municipal Campinas de Mãos Dadas contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E quer a conscientização da população, quer capacitar profissionais e fortalecer redes de proteção, garantindo um ambiente mais seguro para o desenvolvimento das crianças e adolescentes de Campinas. O projeto de lei, protocolado pelo vereador Roberto Alves, institui o Programa Municipal Campinas de Mãos Dadas contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse projeto é para que nós possamos chamar a atenção dos munícipes da cidade de Campinas, chamar o povo para juntos a gente poder combater esse crime. O programa visa conscientizar a população, capacitar profissionais e fortalecer redes de proteção, garantindo um ambiente mais seguro para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. O abusador, ele pode sofrer uma pena, e a pena não é muito pesada para ele não, mas a pena que ele sofre, daqui a pouco acabou. Agora, a criança que é abusada é como se ela recebesse uma prisão perpétua. E nós vamos para cima para combater esse crime. O vereador justifica que este projeto de lei é essencial para que o município avance na implementação de políticas públicas. Também reforça que a população está cada vez mais preocupada com esse tipo de crime. Nós temos sido procurados pela sociedade campineira já pelo motivo de eu ter tido a frente parlamentar quando eu era deputado em Brasília. Então agora nós vamos trabalhar, eu tenho certeza que as pessoas aqui, o povo campineiro, mãe, pai, os familiares, que tem muitas crianças aqui nessa cidade também que já foram abusadas. E nós vamos trabalhar de mãos dadas, por isso que diz, Campinas de mãos dadas, em prol de nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. O vereador Herbert Ganem protocola projeto de lei que visa combater os maus tratos aos animais aqui no município de Campinas. O projeto de lei ordinária número 42 de 2025, de autoria do vereador Herbert Ganem, que obriga os condomínios residenciais e comerciais a comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus tratos a animais em Campinas. Tem uma lei estadual já, a gente quer complementar aqui na cidade, essa lei também no município. Qualquer maus tratos que aconteça dentro do condomínio é de responsabilidade do condomínio informar a polícia, né? No momento que está acontecendo ali, ou se soube que aconteceu, um prazo de 2 dias aí que eles possam fazer a denúncia aos órgãos competentes. Seria pelos síndicos que acionassem a polícia militar, a guarda municipal, né, que são muito atuantes também, ou que soube que aconteceu, mas que entrasse em contato com a delegacia. Nós temos hoje a delegacia eletrônica animal. A pessoa pode entrar na delegacia eletrônica e fazer o boletim de ocorrência, fazer a denúncia que a polícia vai investigar. Então, tem bastante mecanismo para fazer a denúncia, então a gente vai cobrar isso dos condomínios. Conforme o parlamentar, a comunicação da denúncia deve conter a maior quantidade possível de informações sobre o caso de maus tratos. A gente precisa de vídeos, testemunhas, porque chegar e falar assim, ó, eu vi um maus tratos, mas o que aconteceu? As pessoas às vezes não apresentam nada. E para que isso caminhe na justiça, é importante que tenha provas, né? Provas
consistentes. Hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a quarta deste ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 9 projetos. Entre eles está em análise inicial o projeto de lei de autoria do vereador Eduardo Magoga, subscrita também pelos parlamentares Débora Palermo, Igor Diego e Rodrigo da Farmadic, que cria o programa Farmácia Solidária. O objetivo é autorizar o Poder Executivo a receber doações de remédios diversos, a fim de suprir as carências de medicamentos fora da grade convencional, buscando economia e evitando a perda de remédios dentro do prazo de validade. As medicações seriam encaminhadas posteriormente a pessoas carentes que precisam delas para tratamento. Para você ficar muito bem informado, conferir a pauta completa, todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site da Câmara, no campinas.sp.leg.br. Fora de casa. Macaca é a segunda colocada do grupo D com 15 pontos e o adversário de logo mais é o segundo colocado, mas do grupo A, e tem 16 pontos. Para esta noite, o técnico Alberto Valentim não pode contar com o zagueiro Simon, que foi expulso no derby. E com isso, o Sérgio Rafael e o Vicente Concha, que é o chileno, brigam pela posição. No restante, se quiser, o treinador pode repetir a mesma formação que venceu o Guarani. Então tem Diogo Silva no gol, aí tem os zagueiros Vicente Concha ou Sérgio Rafael, o Emerson e o Danilo Barcelos ou Arthur, Maguinho, Léo Oliveira, Pedro Vilhena e aí na frente Jean Dias, Vitor Andrade e Danley. Jogo difícil, claro que amanhã a gente conta a história desta partida entre Mirassol e Ponte Preta e fala também sobre o duelo desta quinta-feira entre Guarani e Novo Horizontino. Meio-dia mais 23 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo, porque quarta-feira é dia de conhecer o trabalho daquele ou daquela que é muito requisitado. Tem que lidar com pressão, um grande esforço, tem que ter precisão e uma das mais requisitadas, viu? A nossa equipe foi a um hospital e uma faculdade para saber os desafios do médico. A partir de agora, se liga na profissão. Olá, minha gente, mais um Se Liga na Profissão e desta vez com uma das mais queridas e admiradas profissões do mundo. Ao meu lado está o Dr. Gustavo Romeu, que vai falar sobre a vida e a rotina de um médico. Dr. Gustavo, muito obrigada por nos receber e começa contando pra gente, né, como é a rotina do médico, essa profissão tão admirada e tão importante para a sociedade. Então, depois de nós passarmos aí por um vestibular que é muito concorrido, nós temos aí 6 anos de graduação, né, que é durante a faculdade. Nós temos os 6 anos de faculdade dividido, né, em 2 anos das matérias mais básicas, né, da faculdade, depois 2 anos da parte mais clínica, depois 2 anos da parte prática, realmente, que é o nosso internato. Depois dos 6 anos, nós temos o nosso CRM. A gente já está apto a exercer a nossa profissão como médico. E posteriormente a isso, a gente pode escolher nossa especialização. Então, quando a gente se forma, a gente já vai trabalhar nos diversos prontos-socorros que existem, unidades básicas de saúde que são distribuídas pela cidade, né, pelo SUS, e também a gente começa a prestar as provas para nos especializarmos. Então, a gente pode prestar a prova para os diversos hospitais que temos na cidade. Aí, cada um vai para uma área. A especialização, né, que é a residência médica, que a gente chama, ela costuma durar aí de 3 anos e pode até se estender em torno de 6, até algumas se estendem mais aí por 7 anos, a depender da especialização. Então a gente tem um campo de trabalho muito vasto, tem até
desde pronto-socorro até a unidade primária, né, ou até medicina do trabalho. Então tem muitos campos de trabalho para a área da medicina, como todo mundo já imagina, né? A gente tem todos os diversos tipos de doenças dos demais sistemas do corpo e tudo isso o recém-formado e com as especializações a gente consegue ir trabalhando nessas áreas. Quando você sai da faculdade, né, ou vamos pensar aqui, você é um médico recém-formado, né, está aí caminhando para a sua especialização, você sai da faculdade já com um norte de qual especialização você quer fazer, ou é preciso passar primeiro por essa experiência em pronto-socorro, UBS, para daí então decidir qual especialização quer fazer? Então, durante a graduação, né, durante a faculdade, a gente passa por todas as áreas da medicina, né? Para a gente se formar, a gente tem que passar em tudo. Então, na faculdade, a gente já tem acesso a todas as informações para a gente escolher de onde a gente vai seguir. Só que muitos ainda querem ter ali a certeza absoluta de não traçar um caminho errado. Então, acaba que, quando se forma, muitos tendem a achar profissionais, né, que tem um certo apreço, então começa a acompanhar e começa a ver se é aquela rotina mesmo que quer seguir pro resto da vida. E depois disso que vai prestar a prova. Então, isso aí tem amigos meus que ficaram 1 ano, 2 anos aguardando um pouco a mais para ter realmente o caminho correto. E agora na especialização, qual especialização você quer seguir? Então, eu optei pela cardiologia, né? Vou primeiro fazer os 2 anos de clínica médica, depois mais 2 anos de cardiologia. E posteriormente, como eu gosto muito do atendimento ao paciente crítico, eu quero seguir a parte mais intensiva, que é a parte de hemodinâmica, que basicamente falando tem muitos cuidados hemodinâmicos, e entre um deles seria colocar stent em pacientes que eles têm um infarto, aí a gente passa o stent para desobstruir a artéria e o coração poder continuar funcionando normalmente. Até que você se forme nessa segunda parte da carreira médica, né, faça a sua especialização, a sua atividade diária aqui como médico generalista, então é um pouco diferente, né? Qual é a sua atividade diária? Então, eu optei mais pelo pronto-socorro, né? Então, a gente acaba tendo a gente escolhe onde a gente vai trabalhar, na verdade, coloca nosso currículo nos diversos hospitais que tem, e a gente tem contato com todas as áreas da medicina praticamente. E dentro do pronto-socorro a gente atende desde coisas mais simples até coisas mais complexas, até emergências. Então é um cuidado de todas as áreas mesmo da medicina. Para quem está vendo essa entrevista e quer seguir essa área, qual o conselho você dá para essas pessoas? Porque eu imagino que sempre tem aquele que fala assim, poxa, mas eu não quero passar pelo pronto-socorro não, já tem outros que querem, né? Assim, é ter a cabeça aberta para muitas possibilidades. A gente, claro que a primeira coisa que a gente pensa na medicina é um hospital, mas também existem muitos outros campos de trabalho. A gente tem desde o médico que fica ali atrás do microscópio investigando, procurando novas soluções, novos remédios, novos estudos, enquanto que tem outros médicos que gostam de trabalhar na emergência, cuidar mesmo do paciente crítico. Então, assim, ter a cabeça aberta, ter empatia, querer cuidar do próximo e tudo vai dar certo. Doutor, tem um outro ponto que é muito importante a gente ressaltar. O médico, ali no momento da consulta, é importante que ele seja o melhor amigo do paciente e vice-versa, né? Porque eu imagino que o paciente, se ele estiver muito retraído e não falar direito para o médico o que ele sente, fica difícil para o médico identificar o problema e poder buscar uma cura. Qual é a dinâmica que tem que ser feita para ter essa aproximação entre médico e paciente? Claro, acho que o primeiro ponto é o respeito mútuo, né? Entre tanto o paciente com o médico, ambos têm que estar ali dispostos a ter uma privacidade, entender que tudo ali está em sigilo, e o paciente tem que estar disposto a conversar e falar tudo que ele está sentindo naquele momento, sem nenhuma vergonha. O médico está ali só para cuidar dele naquele exato momento. Eu acho que no mundo que tudo é muito digital, a gente perdeu um pouco desse contato pessoa a pessoa, né? E esse momento da consulta é o que é mais importante, é o contato pessoa a pessoa. Então, é perguntar, é entender que o paciente ali é um humano, é um paciente que tem uma família, que tem vários parentes. Então, a gente tem que tem que examinar ele, tem que extrair o máximo de informações possíveis para a gente chegar no melhor diagnóstico para ele. E assim trazer o melhor tratamento também.
Tá ótimo, doutor, eu agradeço, muito obrigada pela sua participação. E você que quer saber mais sobre a rotina de um médico, ou como se tornar um médico, vamos agora conversar com o professor e saber como você pode chegar aqui nesse espaço. Bom, gente, então como a gente já sabe um pouquinho de como funciona a rotina do médico, né? O médico em consultório, pronto-socorro, UBS, é preciso aprender os conhecimentos, a expertise que o médico tem para adentrar no consultório e então passar a atender os pacientes. Ao meu lado está o professor Rubens, professor associado aqui da Unicamp, né? Professor, conta pra gente, porque assim, antes de chegar em um consultório é preciso estudar muito. Sim, é preciso estudar. Isso tem sua razão de ser. O médico funciona um pouco como detetive, ele vai fazer um raciocínio clínico. Ele precisa de informações para poder raciocinar e chegar a um diagnóstico. Então ele vai começar estudando o corpo humano, ele estuda anatomia, fisiologia e depois ele vai aprender como que as doenças se manifestam no corpo. Ele passa a estudar patologia, fisiopatologia. Aí ele vai conhecer como que as doenças se manifestam nesse corpo do ponto de vista de sintomas e sinais, que é do ponto de vista que a gente chama clínica, de um modo geral, né? A clínica, que é a forma como essas doenças vão se manifestar e como a gente as reconhece. Para isso ele precisa conhecer a sistematização, a técnica de reconhecer essas doenças, que é através da semiologia, né? A semiotécnica, propedêutica. E depois ele vai começar na prática. Essa primeira parte exige que ele estude muito, ele tem que estudar anatomia, todo um vocabulário novo na vida dele, então exige muito estudo mesmo. Ele também precisa conhecer como que essas doenças que estão no corpo se manifestam na sociedade, nas comunidades, como elas se distribuem. Então ele tem também uma área que a gente chama da saúde coletiva, onde ele vai ter um dos campos da saúde coletiva, que é a epidemiologia, que vai dizer como essas doenças estão distribuídas. Ele vai ter também a possibilidade de estudar ciências sociais, entendendo como que a sociedade, do ponto de vista histórico e social, entende o que é doença, entende o que é tratamento, entende como se relaciona com o corpo e também como o país se organiza, faz a gestão do cuidado. A gente precisa de mais centro de saúde, precisa de mais terapia intensiva. Na época do Covid, por exemplo, a gente teve que interromper muitas atividades que se faziam em centros de saúde para transformar em centros de atendimento de Covid. Então isso é uma parte de gestão, de planejamento, são as políticas públicas. Então a sua pergunta se precisa estudar, tem um campo enorme que eu resumi aqui de coisas que ele vai ter que estudar. Quando eu falo da clínica, são múltiplas especialidades, né? Então não é estudar só, ele pode se especializar em áreas importantes porque existe uma complexidade, né, das manifestações das doenças, então a gente precisa de gente especializada em alguma área, né? Então existe o cardiologista que vai principalmente nessa área de doenças cardiovasculares, pneumologista para áreas do pulmão, mas o aluno, apesar de ter tudo isso, que ele vai conhecer, ele se torna especialista mesmo quando ele faz a residência. Ele vai sair da faculdade como um generalista. Ah, legal. Esse é um ponto interessante, né? Porque eu imagino que algumas pessoas têm essa dúvida, né? Poxa, ele fica ali 6 anos estudando, ele já sai com alguma especialidade? Não, né? Ele sai generalista. Ele sai como médico generalista, ele não tem especialidade, mas ele é capaz de atender os principais problemas de saúde da comunidade. A gente tem a preocupação no Brasil de entregar para a sociedade médicos capazes de resolver, de atender os problemas mais frequentes que acometem as pessoas. E aí, assim, o médico que decide, então, por exemplo, fazer uma especialização em cardiologia, aí ele tem ali mais um tempo, imagino que uns 3 anos de especialização. É mais ou menos isso também. E aí vai ser focado em tudo que envolve o coração, doenças cardíacas. Exatamente. Então, depois que ele acaba o curso, que são 6 anos, a graduação em medicina no Brasil, ele vai para a residência médica. E a residência médica varia 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, depende da especialidade que ele vai fazer.
Dentro da especialidade, você citou o exemplo da cardiologia, ainda existe subespecialidade. Então tem cardiologista que faz hemodinâmica, né, estudos das coronárias, e tem cardiologista especializado em arritmia. Existe então um cardiologista geral que vai conhecer os principais problemas de saúde do coração, mas tem alguns se especializam em uma área na cardiologia. De tão complexo que é, a gente precisa ter essa subespecialidade. Então, em várias especialidades, a gente tem que contar também com a subespecialidade. Na ortopedia, o ortopedista tem aquele que vai cuidar mais de cotovelo, outro de joelho, outro de coluna. O aluno que está ali, né, naquela fase do vestibular, estudando para medicina, tentando passar em tantas excelentes universidades que nós temos, o que ele precisa saber, o que ele vai encontrar no dia a dia da faculdade de medicina? Ele vai encontrar muita novidade, é um mundo diferente, muito conteúdo novo, tem muita coisa instigante, interessante, desafiadora, encantadora, mas também ele vai ter uma carga muito grande de estudo. É pesado, não é fácil. A gente sabe por pesquisas que alunos de medicina e médicos em geral usam mais medicamentos para a saúde mental do que o resto da população. Tem uma taxa até 5 vezes maior de tentativa de suicídio. Não é fácil. Isso talvez nosso país precisa pensar se é isso mesmo que a gente quer. Porque para ser médico ainda é muito pesado, é puxado. Tá ótimo, professor. Muito obrigada por nos receber, por compartilhar esse conhecimento. Esse foi o Se Liga na Profissão Médico. Até a próxima! Depois de ter passado por uma das situações mais drásticas da história, com a morte de cerca de 50 toneladas de peixes, o Rio Piracicaba será o foco de um projeto que vai fazer o diagnóstico ambiental de 30 pontos, gerando dados específicos para a recuperação do rio e da fauna. O projeto Diagnóstico Ambiental da Bacia do Rio Piracicaba é o tema de hoje do quadro Giro Ambiental. No Giro Ambiental de hoje, a gente vai falar sobre o projeto de diagnóstico ambiental da Bacia do Rio Piracicaba, liderada pela Associação Remo Piracicaba, juntamente com empresas parceiras. E para explicar como é que vai funcionar esse projeto tão importante, a gente convidou o meu xará, Alexandre Rezende, que é diretor de sustentabilidade e ESG da Bluestone. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Alexandre. Eu que agradeço, bom dia. Alexandre, vamos falar então desse projeto tão importante que vai acontecer aí ao longo de todo 2025 em 4 etapas, né? Como é que vai funcionar esse projeto e qual é a finalidade dele? Bom, o Diagnóstico Ambiental da Bacia do Rio Piracicaba é um projeto de união de esforços entre especialistas de recursos hídricos, empresas, todo mundo juntos, unidos, para o bem comum, que é avaliar a qualidade da água do rio, da bacia, né, do Rio Piracicaba. Então, isso é muito importante. Primeiro, a gente precisa entender como está a qualidade atual da água do Rio Piracicaba para tomadas de decisões. Então, é um raio-x que a gente vai fazer de forma muito efetiva, científica, com uma metodologia científica muito apurada, para que a gente possa conhecer a fundo qual a situação real, né, e avaliando diversos parâmetros. O mais importante é o quê? Que a gente vai estar percorrendo o Rio Piracicaba desde o seu nascimento, lá em Americana, até o Rio Tietê. Então, são mais de 125 quilômetros de rio que a gente vai descer embarcado, avaliando os mesmos pontos durante aí 4 vezes ao ano, para a gente pegar as 4 estações do ano, para a gente pegar
o maior número de vezes possíveis, né, esses mesmos pontos, e avaliando mais de 100 parâmetros por ponto. Então, é uma parceria científica com o laboratório Merrier, que é um laboratório de referência internacional, e a gente vai atender a demanda, o CONAMA 357, que são diversos parâmetros. Então, a gente vai ter uma metodologia científica muito bem apurada para avaliar a qualidade da água do Rio Piracicaba. E também uma outra parceria científica com a Ecomol, que é para, através de DNA livre na água, uma metodologia muito nova no mundo, que através da água a gente acha fragmentos de DNA livre na água e a gente vai conhecer as espécies de peixes que hoje estão ainda permanecendo no rio, para que a gente possa auxiliar os órgãos fiscalizadores, os órgãos ambientais, a fazer um projeto de repovoamento de forma mais científica, não simplesmente soltando peixes, mas seguindo um protocolo científico, conhecendo a fundo quais espécies tem para a escolha das espécies, que às vezes você pode soltar um número maior de tal espécie, causando um desequilíbrio em toda a cadeia, né, alimentar do Rio Piracicaba. Então, por isso que é tão importante essa soma de parcerias científicas, para que a gente consiga aí entregar o máximo de informações possíveis, sempre seguindo o protocolo científico, para que a gente possa ajudar, esse projeto vai servir de referência para somar com os órgãos fiscalizadores que já vêm atuando, Ministério Público, enfim, todos os órgãos que já vêm atuando junto ao Rio Piracicaba. A gente quer somar informações para dar subsídio para a tomada de decisões. E esse rio que é tão significativo e determina, inclusive, uma bacia muito importante aqui no estado, né, Alexandre? Eu queria saber se esse projeto é uma consequência daquele crime ambiental que aconteceu em 2024. Sim, foi uma consequência. Eu tinha acabado de participar de uma expedição parecida com essa no Rio Novo. A gente foi convidado para ir até o Jalapão, em Tocantins, para a gente avaliar o Rio Novo, que é um dos, em contrapartida, né, o Rio Novo é um dos rios de água potável, um dos únicos rios de água potável do mundo. É uma área muito inóspita, né? Então foi a gente teve que criar uma parceria científica muito sólida para a gente conseguir fazer essa logística, porque é uma área muito de difícil acesso, enfim. Então a gente criou essa parceria, né, de técnicos que consigam trabalhar a campo, com metodologia científica, para que a gente conseguisse avaliar esses dados, né, de qualidade da água, DNA ambiental. Então, como a gente estava com essa equipe formada, devido a essa expedição junto ao Instituto Cerrado do Brasil, lá no Jalapão, aí aconteceu esse grande desastre, a gente aqui de Piracicaba, poxa, por que não fazer o mesmo que a gente fez lá no Jalapão, mas fazer aqui no Rio Piracicaba, mas com um objetivo diferente, né? Totalmente diferente. Então, era constatar que o rio era de água potável, que não tinha contaminantes. Aqui, no caso, é que o rio está sofrendo, pedindo socorro, então a gente precisava atender, conhecer diversos parâmetros, né? Então, a gente atendendo o CONAMA 357, que são mais de 100 e tantos parâmetros, a gente vai conhecer a fundo. Só que para a gente conseguir realizar um projeto dessa magnitude, o investimento é muito alto, porque imagina você mais de 100 parâmetros por ponto, a gente pegando 30 pontos e 4 vezes ao ano, o investimento é muito alto. Só foi possível graças a essa união de pesquisadores, né, para que a gente conseguisse executar esse projeto com parceria científica, apoio dessas empresas. Senão, nada seria possível. Então, é muito bem-vindo quando a gente consegue fazer essa parceria científica em prol da conservação da biodiversidade, no caso, o Rio Piracicaba. Então, o Rio Novo ele poderia ser um parâmetro para vocês ou não? Por ser um local distante, ele teria outros referenciais? São projetos diferentes, que lá a gente foi avaliar a qualidade da água, ver se tinha a presença de agrotóxicos, né, vindo porque é uma área muito inóspita,
mas que o agronegócio está chegando próximo, que poderia estar contaminando. E a gente constatou que não, está tudo ok lá, a água continua muito limpa. E o interessante que a gente desenvolveu uma metodologia que a gente consegue avaliar parâmetros, né, microbiológicos a campo, em 24 horas. Então, a gente levou uma estufa para crescimento bacteriano, para a gente constatar a presença e quantificar quais agentes estão presentes e a quantidade desses agentes, né, que pode ser patogênicos, e a presença ou não de agrotóxico que foi enviado para laboratório. Então, são objetivos diferentes, mas que com essa experiência lá no Jalapão, a gente teve que formar uma equipe muito coesa, muito científica. A gente aproveitou essa formação dessa equipe para a gente atuar aqui na bacia do Rio Piracicaba de forma bem científica, seguindo um protocolo e agregando mais parceiros, né? Que aí entrou a Merrier para essa grande parceria científica, para que a gente pudesse atender o CONAMA 357, que são diversos parâmetros, né? A Leven, que emprestou instrumentos multiparâmetros para a gente avaliar no momento como está a parâmetros físico-químicos da água. Então, é uma união científica de várias empresas para que a gente conseguisse levantar de forma científica o maior número de parâmetros, que aí sim, você conhecendo a fundo qual a realidade da bacia do Rio Piracicaba, aí sim você pode tomar as devidas providências. Alexandre, esse diagnóstico ele está previsto aí para acontecer durante todo o ano de 2025. Nesse projeto já é contemplado a recuperação do rio, ou isso é uma segunda etapa? Vocês só vão levantar os subsídios para poder fomentar esse outro projeto de recuperação? Nós não somos órgãos fiscalizadores ou do Estado. Nós somos a sociedade civil que se uniu, empresas e pesquisadores que se uniram diante desse grande problema para levantar o que está acontecendo com o Rio Piracicaba, porque a gente vai avaliar todos os afluentes que entram na calha do Rio Piracicaba e conhecer o potencial nocivo de cada afluente. Então a gente vai saber de onde estão vindo os possíveis problemas. E, reiterando, com uma base científica muito sólida, com diversos parâmetros. Esses resultados nós vamos entregar. De cada expedição vai sair um relatório, inclusive a primeira expedição foi em dezembro de 2024, nós vamos soltar esses resultados preliminares no evento Remo Piracicaba, dia 15 de fevereiro, mas o mais interessante será lá em dezembro de 2025, quando nós teremos o maior número de dados, que aí sim a gente tem uma visão mais científica, né, palpável, para servir de base para os órgãos fiscalizadores tomar as devidas providências. Nós aqui não somos órgãos fiscalizadores, nós somos empresas e pesquisadores unidos. E nós vamos dar subsídios científicos para os tomadores de decisões e aí ter essa base científica para poder atuar, agir em prol da conservação do Rio Piracicaba. Perfeito, Alexandre. Já quero agradecer demais a sua participação aqui, desejando sucesso nessa expedição, no diagnóstico. Eu queria que você deixasse os canais para que a gente pudesse acompanhar a expedição. Ótimo. Nós temos canal no YouTube, Alexandre Vetzul, e também Bluestone Brasil, onde nós estamos criando uma websérie específica para esse projeto. Então, todas essas ações vão ter vários capítulos dessa websérie, que é justamente mostrar a gente a campo, dar voz aos pesquisadores que estarão lá, mostrando como é realizada essas ações, inclusive com a presença do Ministério Público a campo, isso é muito importante, né? E toda essa união de esforços científicos. Então, nós estaremos no canal do YouTube e nas redes sociais, Alexandre Vetzul, Bluestone, Remo Piracicaba, todo mundo junto, em prol da conservação aí, da biodiversidade, no caso, a bacia do Rio Piracicaba. Porque a água é vida, e a gente quer criar essa conscientização que, além do governo, empresas, cada um é responsável pela qualidade da água do Rio Piracicaba. Não adianta a gente
apontar dedos, achar que o problema só está do outro lado. A ação de cada indivíduo é importante para a manutenção da qualidade da água do Rio Piracicaba. Jogar lixo na rua, enfim, o lixo, quando chove, corre e vai para o rio. Então, essa conscientização é muito importante. Por isso que esse evento do Remo Piracicaba, dia 15 de fevereiro, são mais de 1.000 pessoas dentro do Rio Piracicaba, é tão importante. Você coloca 1.000 pessoas dentro do rio, com remo, é um passeio contemplativo, educacional, e só pode remo, nada a motor, sem bebida alcoólica. Para quê? Para criar essa conscientização de dentro do rio para fora, para as pessoas poderem voltar a utilizar o Rio Piracicaba, como era feito há tantos anos atrás. O Rio Piracicaba era um ponto de encontro, era utilizado, como transporte também. Então, por que não hoje? Mas antes a gente tem que fazer essa conscientização de toda a população, do quanto é importante o Rio Piracicaba para todos nós, mas que cada um também é responsável por essa qualidade da água. Maravilhoso. A gente só cuida daquilo que a gente conhece, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. E para você que nos acompanha, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. Muito além dos pulmões, a poluição do ar também afeta o seu cérebro. Respirar ar sujo prejudica os nossos pulmões, mas novas pesquisas mostram que isso também pode mudar nossa forma de pensar. Um estudo publicado na revista Proceedings for the National Academy of Sciences dos Estados Unidos descobriu que a exposição de longo prazo a material particulado, dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio levou a declínios cognitivos nos participantes do estudo, à medida que envelheciam. Os homens com menor escolaridade foram particularmente afetados e tiveram baixas pontuações em testes verbais e de matemática. Estudos anteriores descobriram que os cérebros femininos têm, em média, mais matéria branca do que os masculinos, o que significa que os danos à matéria branca colocariam os homens com menos matéria branca em maior risco de sofrer declínios cognitivos. Quase não há humanos na Antártida. A Antártica é conhecida como o continente gelado, já que 98% de sua massa terrestre é coberta por gelo, o que significa algo em torno de 29 milhões de quilômetros, explica o United States Antarctic Program, uma organização do governo norte-americano presente no continente. Por ter características tão distintas, este é um continente considerado quase desabitado por seres humanos. Há somente os profissionais nas estações de estudos de diversos países habitando o local. Segundo a britânica, desde o Tratado da Antártida, assinado por 18 países em 1959, a região é protegida para atividades científicas não militares em regime internacional. Em 1991, com o Protocolo de Madrid, ficou proibida a mineração no continente e foram exigidas avaliações de impacto ambiental para novas atividades, sendo determinada a noção de que trata-se de uma reserva natural. O continente mais frio do planeta tem temperaturas de inverno que variam de 89,2 graus centígrados negativo, a mais baixa registrada no mundo e medida na estação Vostok da Rússia, em 21 de julho de 1983, na alta camada de gelo do interior do continente, chegando até cerca de 50 graus centígrados negativos em partes próximas ao nível do mar, como relata a britânica. Porém, essa temperatura tão fria com o recorde registrado em 1983 não é comum. Em média, o inverno antártico varia entre 60 graus negativos, podendo chegar a 70 negativos na parte interior do território, como explica o United States Antarctic Program. Para amanhã, quinta-feira, o sol aparece durante todo o dia, à tarde a nebulosidade aumenta e pode chover. Se cair, é aquela típica de verão, viu?
forte e rápida e não deve ser em toda a cidade, apenas em alguns bairros. O calorão, este permanece, viu? Vamos às temperaturas, então, para esta quinta-feira, porque elas já estão aqui na minha tela. 13 de fevereiro, mínima de 21 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia, esta temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quinta-feira ao meio-dia, ao vivo. Te espero. Até lá. Tchau, tchau.